os dominicais, a contradição constitucional entre a vedação e a função social da propriedade. Um tema que é muito importante, inclusive com a utilização da obra do nosso querido e falecido professor Juventino Gomes de Miranda Filho, que nos deixou há poucos meses, né? E que era um apaixonado pelo tema. Então, a Marina brindou, na verdade, a todos nós com esta citação e fez um trabalho realmente interessante. Passo a palavra a Marina Fontes Moreira para que faça, então, a sua exposição, para que todos tenham conhecimento da sua temática. Muito obrigada, professor. Só tem um pessoal esperando aí, eu acho que o senhor aceitar o link para alguns amigos e familiares. Quem quer? Eu nem sei. Mandei para tanta gente. Mas... É porque, à medida que as pessoas foram aqui clicando, eu fui... Uhum. E deixa eu ver se tem alguém aqui na sala de espera. Deixa eu tentar aqui. Eu não posso escrever, não. Quem tiver, por favor, com o microfone aberto, poder fechar só para não dar interferência aqui. Acho que entrou agora uma pessoa. Agora sim, obrigado, professor. Então, com a palavra, Marina Fontes Moreira, para a sua exposição, para que todos tenham conhecimento do seu tema. Bom dia, professor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marina. Então, meu tema tem o título Uso capião de imóveis públicos dominicais, a contradição constitucional entre a vedação e a função social da propriedade. O objeto central do meu tema, eu preferi focar nos imóveis públicos urbanos dominicais, que encontram-se abandonados, ociosos, por responsabilidade do Estado. A tese é que, quando essa vedação, existe uma vedação absoluta aplicada aos bens públicos, seja ele bem de uso comum, bem de uso especial ou bem dominical. E, então, essa vedação absoluta, e a partir do momento que ela também atinge os imóveis que estão abandonados, há uma contradição entre essa vedação e o princípio da função social da propriedade. Porque observa-se que esses imóveis que encontram-se abandonados não estão cumprindo a sua devida função social. Algumas das conclusões que eu tive com o trabalho foram a distância entre a realidade e a norma, e a norma da vedação absoluta, ela ignora uma realidade que é óbvia hoje na realidade brasileira, que é o alto índice de déficit habitacional e o alto número de pessoas em situação de rua, em contraponto com o alto número de imóveis ociosos, tanto pela parte privada e pela parte pública. Um dos dados que eu coloquei é que existem 10 mil imóveis da União que hoje estão sem nenhuma utilização. E, ao meu ver, estão sem cumprir a sua devida função social. Um dos exemplos que eu dei foi o do edifício IAP, no Espírito Santo. Esse edifício é do Estado e ele permaneceu ocioso desde 2010. E um grupo ocupou o imóvel e teve uma reintegração de posse por parte do Estado. E que é muito contraditório também, que aconteceu aqui em Minas Gerais, no prédio da UFMG, a contradição esse prédio permaneceu ocioso por muito tempo, mas assim que houve uma ocupação, o Estado rapidamente encontrou uma forma de reintegrar sua posse. Assim, rapidamente ele se ativou como um Estado. Enquanto o imóvel estava ocioso, eles ignoraram a existência daquele problema. Então, revela que eles sabiam que esse imóvel estava ocioso, né? Ao meu ver. Então, teve esse caso do edifício IAP e teve uma decisão muito importante nesse caso, que teve a reintegração de posse e um juiz condicionou a retirada dessas pessoas com a sua realocação digna. Porque muitas vezes ocorre de o Estado retirar essas pessoas e criar mais um problema, que é essas pessoas vão para a rua. Elas não vão ter para onde morar.
Elas não estão morando naquele lugar porque é confortável para elas. Elas estão porque foi o imóvel que elas encontraram para residirem. Então, já há decisões, mesmo que minoritárias, já existem decisões nesse sentido, no sentido de priorizar o princípio da dignidade humana e da função social da propriedade, sem desrespeitar também a vedação existente na Constituição. Um outro ponto foi sobre como que a lei lida com o imóvel particular e o imóvel público. E aí eu acho que uma das frases norteadoras do meu trabalho é a frase do Nelson Rosenwald e do Farias, que é a seguinte: enquanto o bem privado tem função social, o bem público é função social. Então, é da essência do bem público a sua função social. Então, a partir do momento que ele não está cumprindo com ela, ele está se contradizendo e contradizendo a própria Constituição. E, por fim, eu demonstrei também que já existiu uma via legislativa, que foi a PEC 292 de 2016, e eles justamente propuseram uma alteração nos 2 artigos da Constituição que vedam a usucapião absoluta, tirando o seu caráter absoluto e incluindo como exceção os bens dominicais, justamente para eles conseguirem, para que eles não tenham mais esse caráter de inalienável, né, como hoje eles têm. Então, já que ainda não existe a resposta legislativa, acredito eu que há sim uma resposta do Poder Judiciário quanto a decisões nos casos concretos, podendo enxergar a realidade das pessoas que estão ocupando aquele imóvel, garantindo a sua existência digna, uma dignidade mínima daquelas pessoas, como ocorreu no caso do edifício Apio. Tem também o caso da ocupação Isidora, que inclusive foi sugestão do professor Vicente, que apesar de ser um imóvel privado, né, envolveu uma questão pública, porque são mais de 30 mil pessoas que residem hoje nesse lugar. Então é isso, eu acho que a resposta hoje, já que não temos ainda uma via legislativa, já que foi artigo dessa PEC, é a interpretação do Poder Judiciário, sempre ponderando entre os princípios e tendo o princípio como norte, o princípio da função social da propriedade e da dignidade humana. Obrigada. Bem, parabéns pela exposição clara sobre o trabalho. Passo a palavra à professora Marina Aparecida Teodoro Assunção para as suas colocações. Marina, gostei muito do seu trabalho, tema escolhido, né, como o professor Vicente já falou também, né, nos brindando aí com a tese do professor Juventino. Seu sumário ficou muito bom, muito bem estruturado. A pergunta que eu tinha para te fazer é se na tese do professor Juventino ele traz posições contrárias ou possíveis impedimentos a usucapião dos bens públicos, né, além desse confronto, né, de normas constitucionais. Existem doutrinadores que se mostram contrários e levantam argumentos contrários a isso? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é: você vê que a usucapião é, de fato, o melhor instrumento para garantir essa função pública da propriedade pública, né? Essa função social, perdão. Ao mesmo tempo, defendendo direito de moradia, tendo em vista todo o processo da usucapião, né? Nós sabemos que é um processo demorado e também essas pessoas que ocupam esses imóveis nem sempre têm uma condição de acesso à justiça ou mesmo fazer com que esses imóveis sejam adequados a uma moradia digna. O que você vê como possibilidade de intervenção do poder público ou alguma outra forma para concretizar esse direito à moradia de uma forma digna? Ok. Posso responder? Não, com a palavra, Marina. Obrigada. Então, quanto à primeira pergunta, se existem doutrinas contrárias, sim, na verdade, a posição do Juventino é a posição minoritária, que foi também a minha posição. A doutrina majoritária, ela, na verdade, elenca vários argumentos. Um dos argumentos é a primazia do interesse público. Aí, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele tem a seguinte teoria de que
existem dois interesses públicos, o primário e o secundário. O primário, ele diz respeito a o Estado representar a coletividade. Esse é o interesse primário do Estado. Já o interesse secundário, ele diz respeito a, basicamente, interesses meramente patrimoniais. Quando ocorre o caso de o Estado permanecer com seu imóvel desabitado e sem nenhuma função para o público, ele está cumprindo somente o interesse secundário. O interesse primário, que é o interesse da coletividade, não está sendo cumprido. Essa é uma das posições sobre o interesse público e já o argumento que pode refutar isso. Um outro argumento é a existência já de outros métodos, e até já responde um pouco a sua segunda pergunta. Existem já outros meios, como, por exemplo, a concessão de uso especial, né, COEM. O que acontece? A COEM é uma das opções sobre os imóveis públicos, mas ela não primeiro, os requisitos dela não são os mesmos que a usucapião. Ela não engloba, ela não tem a mesma finalidade que a usucapião. Enquanto a usucapião transfere a propriedade do imóvel, a COEM ela concede o bem, mas o bem continua sendo do Estado. Então, a finalidade de transferir a propriedade ela não é atingida. E possui outros requisitos, como, por exemplo, a COEM só abrange imóveis antes de 2016. Depois de 2016, esses imóveis não podem, as pessoas que ocupam outros imóveis depois de 2016, elas não podem requerer essa concessão. Então, acho que esses dois argumentos são argumentos presentes na doutrina majoritária e, claro, a legalidade estrita, né? A interpretação da norma de uma forma estrita. O artigo diz assim, então temos que aplicar dessa forma. A sua segunda pergunta sobre a usucapião. Na verdade, a senhora quer comentar alguma coisa ou eu posso seguir para a segunda pergunta? A segunda pergunta é se a usucapião é o melhor instrumento nesse caso e que realmente já é um processo muito demorado, né, de fato. Então, eu acho, eu acho mesmo, a doutrina, eu entendo que acha dessa forma, a doutrina que eu citei, que assim, essa vedação, ela serve como uma imunidade para o Estado. O Estado basta ter a sua titularidade formal daquele imóvel que ele fica, ele se sente assim, já que eu tenho esse imóvel, eu não preciso cuidar dele, né? Assim, porque ninguém nunca vai poder ter a sua propriedade. Acredito eu que, a partir do momento que o Estado correu o risco de perder a sua propriedade, se ele não der a sua finalidade social, acredito eu que não teriam tantos imóveis ociosos. Então, eu acho que uma das consequências dessa vedação absoluta é justamente essa, é fazer com que o Estado se sinta imune de qualquer consequência, então, para ele, tanto faz ele dar ou não a destinação social da qual ele é essência, né? Ele é função social. Então, assim, acredito que é um meio, inclusive, de se evitar que o Estado se sinta dessa forma, o Estado personificando o Estado, né? E sobre a complexidade da usucapião, foi inclusive uma conversa que eu tive com o professor Vicente, mas o trabalho ia ficar muito extenso. O processo estrutural é uma opção para casos complexos dessa forma, porque o processo estrutural ele tem uma participação social maior em relação ao processo civil que a gente aprende na faculdade, né? O processo mais que tem ali requisitos, enfim. O processo estrutural, eu acho que ele seria uma das soluções. Ele abrangeria já que é um caso realmente complexo, muitas pessoas, eu acho que teria mais e eu sei que o professor Vicente é bem conhecido do assunto, bem conhecedor, ele sabe que essa participação é uma das coisas maiores do processo estrutural. Então, acho que o processo estrutural poderia resolver um pouco a complexidade da usucapião. Professora Marina, mais alguma questão? Obrigada, Marina. Estou satisfeita, professor Vicente. Obrigada. Pois não. Professor Bruno Batista Guiar, para as suas indagações. Obrigado, professor Vicente. Bom dia, Marina Fontes. Bom dia, Bruno. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Excelente. Gostei muito.
É uma temática extremamente relevante para a realidade brasileira, né, Mário? E você fez no seu trabalho as abordagens necessárias de todos os aspectos, né? Em relação a essa imprescritibilidade dos bens públicos, né? Que de fato, para essa realidade que você trabalhou, né, dos bens públicos urbanos que deixam de ter a destinação adequada, de fato, essa ociosidade ela é algo que, de certa maneira, causa até prejuízo, né, ao interesse público e como uma forma de reduzir esse déficit habitacional, porque a afetação seria voltada especificamente a esse ponto que você trabalha, né, de moradia, que sem dúvida alguma é um problema, né? E o seu trabalho me relembrou diversos problemas que nós já tivemos aqui, não especificamente em relação a edificações urbanas, mas de propriedades públicas, né, que foram ocupadas. E você trabalhou esses pontos, inclusive, no seu trabalho, né? Então, parabéns. Eu não tenho perguntas a fazer, professor Vicente. Tá? É apenas uma recomendação de publicação e de, eventualmente, indicação do trabalho da Marina para uma relevância maior aí de apresentação. Não sei se a PUC Minas tem isso, acredito que sim, né? Mas para uma publicação, enfim, alguma premiação de destaque. Muito obrigada, professor Bruno. Muito obrigada. A Marina, ela fez uma pesquisa muito bem feita, uma reflexão bastante original nesse aspecto, que o trabalho indica até uma vocação para uma pós-graduação, uma continuidade, né, que isso é muito importante. E um tema que é bastante sensível, polêmico, não resolvido, né? Até ela citou o caso do Tribunal Regional do Trabalho e, na verdade, eu participei da sessão do Pleno que deu essa decisão sobre a destinação desse imóvel, foi devolvido para a União, porque ele, numa determinada gestão do tribunal, ele apareceu como uma solução para a colocação de todo o TRT dentro daquele prédio, que inclusive tem uma caríssima um cabeamento de fibra ótica, porque ele era um prédio da engenharia e por isso ele teria infraestrutura para receber o tribunal. O problema é que a reforma e adaptação para o uso pelo tribunal, ela ficaria extremamente cara, onerosa. Então, apenas parte do prédio foi utilizado para a criação da memória do tribunal e foi feita uma reforma e ela é utilizada, mas uma outra parte, que é esta, que posteriormente foi invadida, ela acabou funcionando como um depósito dos arquivos de processos físicos do tribunal e aí quando houve a invasão, né, desse prédio, ela foi prontamente resgatada porque ali tinha também documentos públicos que faziam parte da memória. Então, tem uma justificativa, na verdade, em razão disso, para essa retomada do imóvel, porque mas também nada justifica o abandono por um prazo tão longo, né, e a forma como o Estado trata a questão com um descaso, como se aquilo não fosse algo premente, né, que as pessoas estão na rua e tal. Então, por que também esse planejamento ele não foi feito de outra forma? Então, eu acho que o trabalho traz essas indagações
e daí o seu grande valor, sem dúvida alguma, para reflexão dentro da esfera científica. Não é muito importante isso para sacudir um pouco as instituições. Então, parabéns, Marina, pelo seu trabalho. E eu pergunto a Marina Aparecida Teodoro qual seria a sua